Destaque editorial. E o medo venceu a esperança? Não há novidades na adesão do de cima a Bolsonaro, que agora assume a presidência da República. Embora chucro e vulgar, a violência que ele encarna é, em primeiro lugar, uma violência de classe. O drama é a adesão popular. Na ausência do líder carismático, o subproletariado que sustentou o lulismo perdeu para Bolsonaro, exceto no Nordeste. E hoje temos um governo de extrema-direita no Brasil. Todo brasileiro conhece quem já votou no Lula, e agora que elegeram o capitão e agora que ele assumiu, o que será? O que aconteceu? Descartando-se as hipóteses de que todos que neles votaram são fascistas ou foram manipulados contra o PT, este deslizamento sugere a incômoda hipótese de que o bolsonarismo é o oposto do lulismo, seu lado B, e não o seu contrário. O certo é que o antipetismo envenenou o debate. Mais diversos candidatos se empunharam esta bandeira, homem da velha política. Bolsonaro vendeu-se como novo e hoje assume como uma possibilidade de mudança para o país. O segredo pode ter sido a forma e não o conteúdo. O capitão maneja a linguagem da brutalidade, que um povo brutalizado conhece e entende. De um modo perverso, fala com o povo, como Lula. No processo, se diferenciou dos candidatos almofadinhas e dos candidatos sempre. Se Lula despontava como Messias, Bolsonaro virou um mito e agora é uma realidade no governo do Brasil. Ainda que de forma postiça, Bolsonaro projetou-se de um lado de quem, como ele, não articula bem as ideias, nem entende muito das coisas, como tem provado nos primeiros atos governamentais. Defendeu valores e não um programa. Daí um diálogo fluido com os evangélicos. A campanha ficou para trás. Apostou-se na vitimização de Lula e depois em fazer dele o candidato por trás do candidato. Não deu em nada. Nada pôde barrar a candidatura de Bolsonaro, que, como vimos no passado, se elegeu em segundo turno para a presidência do Brasil. E agora, o que esperar deste novo governo, que assumiu agora no dia 1º de janeiro? Claro que o povo brasileiro, ele aguarda por uma possibilidade de vida melhor. Não sabemos, claro, onde isso vai dar, mas percebemos nesses primeiros atos que o projeto de governo que aí está não vai atender às necessidades maiores do povo brasileiro. O discurso de ódio da campanha continua nos primeiros atos. Quem esperava por um governo em que fosse olhar os pequenos com mais carinho, recebe logo o primeiro golpe. O salário mínimo anteriormente aprovado para R$ 1.006 é retirado uma pequena parcela. É uma pequena parcela que indica que grandes mudanças serão feitas e que essas mudanças, muito possivelmente, não atenderá aos anseios da população mais pobre. Mas não há como voltar atrás. Agora é encarar a realidade. É uma luta que está posta já há muito tempo e que agora se mostra mais firme e que precisa de novos caminhos, novos métodos, novas táticas para que não percamos para a elite brasileira os direitos que os trabalhadores conquistaram desde a nossa Constituição de 1988. Claro, não é um homem só no poder que detém o poder sobre suas mãos. É um grupo, uma elite que está posta e que precisa ser confrontada. Que não adianta chorar agora a perca, a derrota na eleição. A população brasileira é em grande número muito superior àquelas que confiaram o voto a um candidato. Seja ele quem for, que esteja no poder, se fosse Haddad, se fosse como é hoje Bolsonaro, a população trabalhadora principalmente não pode baixar a guarda.
É hora de enfrentar, é hora de ir para a luta, é hora de, primeiro, garantir os direitos que ainda temos e, segundo, correr atrás daquilo que já perdemos. O país precisa crescer, mas ele não precisa e não pode crescer às custas apenas dos pequenos, da população pobre. Essa população, ela precisa manter-se viva, sair da situação que se encontra, embora a gente saiba que o que ocorre no Brasil, a pobreza que ocorre no Brasil, a pobreza que ocorre no Nordeste principalmente, é uma pobreza que enriquece a muitos. Por isso que até hoje não tentamos de forma correta, de forma efetiva. A elite nunca tentou, nunca quis acabar com a pobreza no Brasil, porque ela é um fator de riqueza para algumas populações que dominam esse país. Portanto, caros amigos, filiados do sindicato, 2019 promete ser um ano de muita luta. E nós vamos para cima, nós vamos nos organizar cada vez mais. Nessa hora, como tem um ditado que diz, desde o final da eleição do ano passado, é juntar as mãos, um segurar na mão do outro, um sentir-se dolorido pela dor do outro, e assim a solidariedade vai vencer toda forma de desesperança que possa vir durante este ano e nos próximos anos que virão. Então, força e luta na caminhada. Nós temos potencial, nós temos pessoas, nós temos massa suficiente para revirar esse jogo a nosso favor. Vamos à luta, porque nós podemos e nós iremos conseguir vencer, sem dúvida, as batalhas que virão. Sindicato em destaque. Sindicais. A Secretaria Municipal de Educação concluiu ontem, sexta-feira, o restante do pagamento referente ao mês de novembro de todos os servidores. Tá? Então, no pleno mês de janeiro, foi que a Prefeitura conseguiu honrar com seus compromissos em relação aos seus servidores, pagando o mês de novembro. Portanto, ainda, é claro, todos os funcionários da Prefeitura estão por receber o mês de dezembro, que só Deus sabe quando isso acontecerá. Com relação ao pagamento do mês de dezembro, segundo a Secretaria de Administração e Finanças, não há previsão ainda. Tá? A gente gostaria muito que isso não estivesse ocorrendo. O sindicato, nos últimos tempos, tem pedido o bloqueio das contas do município, e no período que as contas estavam bloqueadas, a coisa se estabilizou mais, né? Mas nós esperamos que até o dia 10 esteja se resolvendo isso, para que nossos funcionários possam estar recebendo seus salários, já que trabalham de forma tão digna. Recursos creditados durante o mês de dezembro nas contas da Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Fundo de participação dos municípios, R$ 5.360.718,84. Fundeb, que é Fundo de Manutenção da Educação Básica, R$ 4.814.158,81. Fundo Municipal de Saúde de Quixeramobim, R$ 2.125.605,80, totalizando R$ 12.301.483,45. É bom lembrar que esses valores, eles são apenas de alguns impostos que entram, alguns recursos que entram para a nossa prefeitura, tá? Existem muitos outros, né, que não está aqui citados nesse relatório, tá? Além de recursos como o ICMS, que não é citado, o ISS, que é imposto municipal, que existe pouca transparência na sua publicidade, mas que são recursos que entram no nosso município, além de outros pequenos impostos que, juntando, dão um valor considerável. Diante do exposto, chegamos a concluir que apenas dos recursos FPM, Fundeb e Fundo Municipal de Saúde de Quixeramobim, comparando com 2017, no ano passado, 2018, o município recebeu a mais R$ 11.798.113,61, sustentado assim a tese de que o problema não é falta de recursos,
e sim de planejamento e priorizar o servidor, a servidora pública. Logo, o serviço público municipal é um dos serviços mais importantes de todo o município, porque ele garante para a população mais pobre, principalmente, o acesso à educação, saúde, saneamento básico, enfim, aquelas coisas que são essenciais para a vida de qualquer população. Agora, em 2019, agora em janeiro de 2019, filiadas sabem muito bem que o sindicato ele vai passar por um processo de eleição. Na verdade, já estamos passando, já começou o período eleitoral, está passando o período eleitoral do nosso sindicato, e vamos ter eleição para a escolha de uma nova diretoria do sindicato. E eu vou ler aqui os dois editais, o edital sobre a eleição do nosso sindicato. Edital resumido de convocação. Serão realizadas no dia 28 de janeiro de 2019, na sede do Sindicec, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, situado na Rua Dias Ferreira, número 103, bairro Centro, próximo à Ponte Metálica, eleições para a composição da diretoria executiva, Conselho Fiscal e os respectivos suplentes do Sindicec, devendo o registro das chapas ser apresentado à Comissão Eleitoral no horário de 8 horas às 16 horas, que ocorrerá a contar da data de publicação deste aviso até 15 dias úteis antes da realização do pleito. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade em diversos locais da cidade e nos locais de trabalho. Quixeramobim, 27 de dezembro de 2018, Valíris Rodrigues da Silva, atual presidente do Sindicec. Edital de convocação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3º, do seu Estatuto Social, convocar os servidores e servidoras filiados, ativos e inativos, aposentados e pensionistas, para se fazer presente à Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2019, às 8 horas em primeira convocação, ou observando o número de presentes em segunda convocação, às 8 horas e 30 minutos, no auditório do Sindicec, situado na Rua Dias Ferreira, número 103, Centro, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, avaliar a manutenção do estado permanente de mobilização, eleição do Sindicec para o triênio 2019-2022 e assuntos gerais. Quixeramobim, 31 de dezembro de 2018, Valíris Rodrigues da Silva, presidente do Sindicec. Lembramos a todos os nossos filiados e filiadas que o nosso sindicato, situado na Rua Dias Ferreira, número 103, continua aberto todos os dias, atendendo os seus filiados e filiadas. Então lá você pode acessar, tem direito a consultas médicas, exames laboratoriais, auxílio de advogado. Nós temos nosso advogado, que é o doutor Valdecir, que nos presta um serviço de assessoria muito importante. Portanto, então, se você estiver necessitando desse serviço, for filiado ao sindicato, passa lá, leva a sua carteirinha. Se não tiver, aproveita para pegar a carteirinha comigo. E lembrar você, servidor público municipal, se você ainda não é filiado, tira um tempinho, passa no sindicato e você pode fazer a sua adesão ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para ter acesso a exames, a consultas, assessoria jurídica, informações gerais necessárias para você. Na próxima semana, também nós teremos, estive conversando hoje com o Dr. Valdecir, que é o nosso assessor jurídico. Ele deverá mandar para a gente um áudio falando sobre as mudanças que poderão ocorrer agora com a questão da aposentadoria. Esse problema que vem preocupando a população brasileira já há muito tempo e que deve entrar na pauta de discussão agora do novo governo,
onde ele já falou que vai ser parcelada, o Congresso Nacional já disse que acha melhor, que não, mas então, o importante é que nós temos uma assessoria jurídica, e ela vai nos assessorar e vai explicar para os nossos filiados e filiadas como se dará esse processo, quais são os riscos, quem perde e quem ganha com isso. Então, nós estamos nos comprometendo com o servidor servidora que na próxima semana nós teremos aqui o nosso advogado do sindicato para poder explicar melhor um pouco do que poderá ocorrer nos próximos anos em relação à aposentadoria. Deputados avaliam possibilidade da reforma da Previdência no governo Bolsonaro. A possibilidade de uma reforma da Previdência ser aprovada durante o governo Jair Bolsonaro foi abordada por parlamentares que acompanharam a posse do novo presidente da República. No seu discurso de posse, Bolsonaro destacou a necessidade de fazer reformas estruturantes no país. O atual deputado e senador eleito Major Olímpio, do PSL, São Paulo, portanto, do mesmo partido do presidente, ressaltou que alterar as regras da aposentadoria é prioridade para a nova gestão. Ele informou que a partir do 1º de fevereiro, quando o Congresso retoma os trabalhos, o Executivo deve enviar seu pacote de propostas. Essas reformas têm que acontecer. O governo não pode errar, e o Congresso, que decidirá o tema, não pode virar as costas para as necessidades da população, afirmou Major Olímpio. Por sua vez, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, integrante do partido que fará oposição ao governo Bolsonaro, disse que, se o projeto de reforma da Previdência que vier ao Congresso for igual ao do governo Temer, o texto será derrotado. Agora, se a proposta vier para aperfeiçoar a Previdência, nós teremos a compreensão necessária, tudo dentro de patamares razoáveis, ponderou. Conforme Pompeu de Matos, a proposta defendida por Temer prejudica os mais pobres. O deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, que já foi relator da matéria, propôs que se faça a reforma da Previdência de uma vez só, não de forma fatiada. Na opinião dele, é melhor pegar o projeto que já tramita na Câmara, em vez de reinventar a proposta para criar mais um desgaste. A reforma, conforme a Oliveira Maia, tem de abordar 5 pontos: idade mínima, regra de transição, isonomia entre as áreas pública e privada, aposentadoria especial de professores e policiais e setor rural. Bolsonaro tem todas as condições para mobilizar o Congresso e fazer a reforma, disse. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, destacou que o partido do qual ele faz parte está orientado a ajudar Bolsonaro a fazer a reforma, a fim de gerar mais emprego e qualidade de vida. Então, essa é a notícia que temos por enquanto, que isso na verdade é apenas um início de um processo eleitoral de disputa dentro da Câmara também, já que teremos a eleição tanto para o senador, para o Senado e para a Câmara Federal, e infelizmente a gente sabe que a reforma da Previdência ela vai ser discutida principalmente por aqueles que não têm nenhum impacto negativo sobre si. Porque tanto os deputados quanto os senadores, eles têm uma aposentadoria especial, né? Dificilmente o que se vai aprovar na Câmara Federal e no Senado vai atingi-los. Infelizmente, nesses momentos onde se diz que a democracia, a participação popular, ela é uma coisa muito importante e que o cidadão tem que participar, isso não acontece, né? A nossa participação se dá muito mais pela escolha dos deputados que irão nos representar e os senadores, mas infelizmente a gente sabe que esses deputados e senadores, em sua grande maioria, ao se candidatarem, eles se utilizam do poder econômico de uma mídia enganadora e que infelizmente se elege não para defender os interesses da maioria da população que votaram neles. Então dificilmente nós teremos uma reforma
que vai atender a necessidade da população mais pobre, como fez aqui o deputado do PSDB. Ele acredita piamente que esse governo vai aprovar uma reforma que vai beneficiar a maioria da população. A gente percebe que não, porque embora a redução do salário mínimo, que tenha sido apenas de poucos reais, né, de R$ 1.006 para R$ 998, embora seja uma redução pequena, mas é um indício que o governo não está muito interessado em beneficiar a população pobre, porque se fosse ele teria, em vez de diminuir, aumentado só um pouquinho mais. Então, a gente imagina a população pobre, nós, pessoal ligado aos sindicatos, movimentos sociais, que não será dessa vez, nesse governo, que a população pobre terá mais vez. Então, teremos as discussões, a reforma da Previdência vai acontecer, e esperamos que ela realmente atenda, como dizem, a necessidade da população mais pobre. Mas, claro, se a maioria da população, que é a população pobre, se ela estiver consciente de que pode ser prejudicada por conta de uma reforma da Previdência, não deve ficar parada. Primeiro, quem é trabalhador, trabalhadora, deve se juntar aos seus. No caso, o servidor público se junta ao sindicato dos servidores públicos, os trabalhadores rurais aos seus sindicatos, e assim por diante, os comerciários aos sindicatos comerciários. Nessa hora, a gente precisa estar todo mundo junto. Não dá nessa luta que vai se travar no Brasil, de forças contrárias, que cada um fique puxando o tapete para o seu lado, né? Então, senão vai acabar rasgando e não vai dar para ninguém. É hora de juntar as forças, todos os sindicatos, todos os movimentos populares, são os índios em suas tribos, são os movimentos ligados à terra, como os sindicatos dos trabalhadores rurais, o MST e outros movimentos. Porque se não for assim, não vai acontecer a mudança que nós esperamos, que necessitamos. Tá? Então, ou a gente vai tentar se juntar agora, ou nós vamos ficar simplesmente aguardando o que virá. E, se a gente for esperar que eles decidam por nós, pode não ser a nosso favor. Então, mãos à obra, vamos à luta, que a gente vai conseguir sim vencer essas batalhas. Bom, estamos chegando ao final do programa Sindicato em Destaque. Deixar aqui um grande abraço a você, servidora, a você, servidor, espalhado pelo sertão central de Quixeramobim, principalmente o servidor aqui de Quixeramobim, ligados aos sindicatos e mesmo aos não filiados, né? E nós torcemos para que este 2019 seja um ano de muitas lutas, mas de muitas conquistas. Lembre-se, participem, esse ano é ano de eleição do sindicato. Filiado, filiada, não deixe de comparecer à eleição do nosso sindicato, que acontecerá no dia 28 de janeiro. Então, participe, se informe. Esperamos ter 2 chapas concorrendo, se não será chapa única, mas o importante é que a gente participe. Mesmo que você não concorde, tem que discutir, tem que criticar, tem que dar aos nossos diretores, indícios, indicar pelo menos o que fazer. Então, boa tarde a todos, um grande abraço, e o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado. Hoje, na apresentação, Ailton Brasil. Boa tarde a todos.